A história que eu vou contar aqui hoje aconteceu nos Estados Unidos, mas eu deixo alerta para os brasileiros que estão também na Inglaterra e na Irlanda, onde eu sei que esse tipo de esquema de aluguel de contas de aplicativos de entrega tem sido comercializado livremente nos grupos do Facebook. A história de hoje começa assim. Eu fui au pair nos Estados Unidos e mudei meu status para estudante. Na verdade, eu estava mega cansada de trabalhar com crianças. E trabalhar em restaurante pagava pouco. E por medo de não conseguir pagar o meu college em dia, então eu resolvi alugar uma conta DoorDash para poder trabalhar. O DoorDash se assemelha muito com o iFood aí do Brasil, onde se trabalha de entregador de comida. Eu tinha outras amigas, 3 brasileiras e uma argentina, que também faziam DoorDash, só que elas usavam o Social Security Number delas mesmas e nunca tiveram problemas. Só que elas falavam para mim que os impostos eram super altos e eu estava devendo muito no cartão e não queria mais uma dívida. Foi quando então eu resolvi alugar uma conta DoorDash, depois de uma menina me passar os contatos. Tudo estava indo bem, eu estava namorando e conseguindo manter minhas contas em dia. Meu namorado era brasileiro e também trabalhava no DoorDash, usando uma conta alugada. Ele não tinha Social Security Number. Um tempo depois, eu consegui um outro trabalho em um restaurante brasileiro e parei com o trabalho de DoorDash. Acontece que em 2018 teve uma mega operação da polícia que prendeu várias pessoas responsáveis por fazer contas falsas e vender. Inclusive, uma pessoa bem famosinha na comunidade imigrante lá de Boston foi preso. E através da prisão deles, chegaram até a mim. E eu era uma ex-cliente deles. Eu e outras várias pessoas fomos presas. Veja bem, eu não participava diretamente de esquema nenhum. Eu apenas aluguei uma conta. Esse pessoal que vende ou aluga conta, eles não te falam a real. Uns falavam, inclusive, que era conta de pessoas que já morreram. Só que não era. Eram pessoas vivas que tinham seu Social Security Number usado como laranja. Eu fiquei 5 meses presa por conta disso e foi horrível. Logo depois, fui deportada para o Brasil. Apesar de existirem muitos alertas nos grupos, eu só estou contando isso porque tenho visto muita gente não acreditando. Mas como vocês podem ver, dá problema sim e eu tô aqui para contar. Eu errei e reconheço isso. Só que dentro desse esquema eu era um nada. Eu não fazia esquema nenhum. Eu só estava tentando sobreviver e manter o meu visto em dia. Porém, eu cometi um erro, mas não pensem que eu fui a única. Tinha uma outra ex-au pair que também foi presa, inclusive ficou presa junto comigo. Então, eu tô aqui para te dizer, não use essas contas falsas. Use o Social Security Number de vocês mesmas. E eu vejo essas meninas todas em negação, falando que é difícil isso acontecer, é difícil alguém pegar, é difícil você ser presa. Hoje mesmo eu fiquei sabendo que o meu ex-namorado que ficou nos Estados Unidos foi preso pelo mesmo motivo em uma nova operação. É através dos grandes que montam o esquema das contas que as autoridades chegam às pessoas pequenas como nós, que compramos e alugamos essas contas. Muitas vezes até ingenuamente, por puro desespero ou por necessidade mesmo. Tomem cuidado. Já faziam meses que eu nem fazia mais delivery na DoorDash. Eu estava trabalhando num restaurante, abri uma conta bancária nova, fechei a conta bancária antiga e mesmo assim chegaram até mim. Infelizmente, atitudes erradas como essa nos colocam em situações que podem afetar ou destruir o nosso futuro completamente. Ano passado, eu tentei ir para a Austrália e tive o meu visto negado, porque muito provavelmente consta isso contra mim lá no sistema deles. Agora eu tenho que me contentar em ficar aqui no Brasil mesmo, para sempre. Mas o que me consola é estar aliviada por não estar ainda presa lá na cadeia nos Estados Unidos. Não queira essa sujeira na vida de vocês. O jeitinho brasileiro aqui fora só vai fazer você se colocar em uma grande furada. Gente, eu tô contando essa história porque contar esse tipo de história desastrosa é muito importante porque tem gente que acredita até em Coelhinho da Páscoa e é ingênua o suficiente para cair num conto desse, porque sempre dizem que não dá nada,
porque nunca aparece alguém com coragem de botar a cara para dizer que fez e se deu mal. Essa daí se deu mal e veio contar a história dela. Os aluguéis de contas falsas para entregadores de comida virou um comércio ilegal, porém lucrativo, e tem se estendido a outros aplicativos como Uber, Uber Eats, Deliveroo e muitos outros usados por brasileiros tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. É muito óbvio que quem entra numa situação dessa não sabe o quão grave é esse tipo de esquema, até porque quem vende essas contas tem lábia o suficiente para te fazer acreditar que não dá nada. É igual aqueles coiotes que traziam os imigrantes pela fronteira do México. Eles traziam dizendo que a travessia era fácil, porém um monte de gente ficava pelo caminho e nem chegava no destino final. Hoje em dia, as mídias mostram o quão desastrosa é essa travessia, mas no passado, o povo vinha meio que enganado. Essa história de conta alugada, na maioria das vezes, aliás, 99% dessas contas são de americanos que não sabem que o CPF deles está sendo usado em fraudes. E mesmo que esses dados usados fossem de pessoas mortas, continuaria sendo roubo de dados. Então, isso daria problema do mesmo jeito. Comprar ou usar uma conta alugada de uma pessoa que diz que a conta é dela, sendo que a maioria é conta criada com o uso do CPF de um americano, isso é crime. A fraude inclui tanto quem alugou como quem é o dono da conta, caso seja uma conta verdadeira. Esses provavelmente vão perder o direito de ficar nos Estados Unidos se forem imigrantes estrangeiros, e até podem ser banidos para sempre de entrar nos Estados Unidos de novo. Precisa de muita coragem para se expor e expor que pagou as consequências pelos próprios erros. Mas eu acredito que expondo essas histórias é um bom exemplo para que outras pessoas não caiam nesse mesmo golpe, porque são pessoas aplicando golpes em americanos e aplicando golpes em pessoas que acreditam que não vai dar nada. Infelizmente, ainda vai ter gente que vai alugar conta dos outros sim, por pura necessidade, mas que esse relato aqui sirva de alerta para pelo menos um que achava besteira ter medo de alugar conta, agora essa pessoa já sabe a verdade. Não é besteira não, não alugue. Eu participo de vários grupos de vida no exterior e sempre quando eu vejo o oferecimento dessas contas, parece ser uma coisa super simples de fazer. Eu acho que muita gente nem tem a real noção do que tem por trás de todo esse esquema. E outras acabam até incentivadas por pessoas que deram certo. Até então, só se falava em como deu certo. Só que um dia a casa cai, e quando cai, você perde tudo que você ganhou e perde junto a sua dignidade de construir uma vida justa fora do Brasil. Aqui vai um conselho: não mude de país começando pelo jeito errado. Se você acha que o imposto é alto, trabalhe mais, compre menos, ou então não vá, porque sonegar imposto aqui fora sempre dá BO dos grandes. Se é para ir sem poder se manter, é melhor então você não ir. Fica aí no Brasil mesmo. Aluguel de conta é crime em vários sentidos, a começar por falsidade ideológica e nos Estados Unidos, crime federal é extremamente grave. Não alugue conta de aplicativo nenhum. Muita gente faz, mas você não precisa ser todo mundo. Seja apenas você e viva do jeito certo, porque isso te trará mais benefícios do que dor de cabeça. Fica a dica. Esse foi o caso de hoje. Se você gostou, comenta aí. Um abraço e até a próxima.